Ei, pessoal, tudo jóia? Eu sou a Cristiane, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, empreendedora, mãe e host desse podcast. Sejam muito bem-vindos. Esse podcast foi construído de uma maneira muito especial para a gente trabalhar, para a gente conhecer um pouco da relação da fisioterapia e da ortopedia. Hoje tenho duas pessoas muito especiais aqui comigo, são meus amigos de longa data, conheço a trajetória profissional deles, confio plenamente no trabalho deles e principalmente na questão de lidar na linha de cuidado com o paciente. Vocês dois são muito especiais. Luiz e Carlos, sejam bem-vindos. Obrigado. Vou tomar a liberdade de falar doutora Cris, né? Porque além de ser uma referência e com certeza uma profissional acima de qualquer comentário, eu posso falar até como paciente também, né? Isso. Então, um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Muito bem, Cris, é uma alegria e eu agradeço muito o convite de participar desse primeiro podcast da Orbital. Estamos aqui para trocar informações, conhecimentos e um momento de aprendizagem e dividir com seus clientes, aí, com nossos clientes, essas informações. Isso. Então, queria agradecer vocês, gente, e vou falar um pouquinho do currículo extenso de vocês. O Luiz Cláudio é ortopedista, coordenador do Serviço de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia da Coluna da Rede Mater Dei. Ele fez um fellow em Cirurgia da Coluna no Rush Medical Center Chicago e na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. Ele é membro da SBOT, membro da Sociedade Brasileira de Coluna e também da Sociedade Americana de Coluna. Ô Luiz, marido da Juliana e pai do Lucas e da Laura, né? Ele também tem que falar isso também. Exatamente, está aqui na minha cola. Pai do Lucas, que também foi meu paciente, um grande atleta, né? Uma referência de disciplina, de cuidado. Também atendi ele pequeno e já demonstrava essas características. Da Laurinha, que também a gente estava conversando um pouquinho antes. E marido da Ju, que também adora atividade física. Inclusive, Luiz, já queria que você falasse um pouquinho, porque a característica que me fez convidar vocês dois. Uma característica muito marcante no Luiz é esse cuidado com a sua saúde. Você me falou agora no começo o que te trouxe a cuidar mais da saúde. A gente sempre conversou, quando eu te atendi, quando eu atendi o Lucas, a necessidade da gente aplicar na nossa vida, enquanto cuidar do outro, cuidar da gente, que é tão difícil no profissional da saúde, né? Fala um pouquinho dessa trajetória sua com a atividade física. Eu penso, assim, com muita convicção, né, que a atividade física, além de um hábito, ela é uma questão da cultura familiar. Então, isso eu tenho que agradecer lá aos meus pais, né, que sempre me estimularam, desde muito novo, a ter um envolvimento muito regular com atividades físicas em diversos esportes. É claro que durante um determinado momento de vida, questão do investimento e da cobrança profissional, principalmente, eu me afastei, mas como a gente conversou há pouco, em um determinado momento, principalmente à medida que as primaveras, né, foram passando, e os verões e os invernos, o momento em que eu estive afastado das atividades físicas, isso começou a me cobrar um preço. Um preço em relação não só à performance até no trabalho, mas em qualidade de vida. E eu enxerguei que eu precisava tomar uma decisão. Quer dizer, eu vou priorizar em detrimento do esporte e não dar mais espaço para o esporte na minha vida, ou entender que ele é necessário para que eu tenha qualidade de vida e que possa até performar melhor na minha profissão. E foi nesse momento em que eu mudei e resgatei muito do que tinha na minha história. E isso a gente tenta passar para os filhos, né? E felizmente eles são dois, um adolescente, a outra pré-adolescente, mas muito envolvidos com esporte, então tem sido uma experiência muito positiva. Mas e da sua vida enquanto cirurgião, enquanto referência no Hospital Grande, né? É uma referência no Brasil, o Hospital Mater Dei. Como que você consegue alocar dentro da sua vida esse nível de atividade física que você assumiu e está dando conta? Isso é meio loucura, né? Porque às vezes eu faço um treino de musculação às 4 horas da manhã, né? Às vezes eu faço uma atividade aeróbica às 10 horas da noite, mas eu acho que a gente tem que colocar uma prioridade e tem que seguir nessa prioridade. Porque eu acho que disciplina não é o que é fácil de você fazer. Disciplina é você sair da sua zona de conforto, mas dentro de uma proposta concreta, de algo que você entende que você precisa alcançar um objetivo. Porque
Você ter disciplina para comer chocolate? Acho que não precisa. Então, eu entendo que a gente criar objetivos, né, estabelecer prioridades e definir objetivos mesmo. E traçar esse caminho. E falar assim, não, eu vou mesmo se eu estiver cansado. Pode não ser o melhor treino, mas vai ser um treino possível, né? Tem um ditado até que fala, o melhor treino é aquele que você fez. Então, eu penso muito nesse sentido. Nós estávamos conversando, inclusive, isso agora há pouco. Por que eu estou te perguntando isso? Uma amostra muito grande dos meus pacientes hoje são médicos. E eu já tenho 20 anos de formação, e desde a minha formação, era o público-alvo mais difícil de dar continuidade ao tratamento. Médico não se tratava. Gente, começava a melhorar a dor, uma tendinite no batido manguito rotador. Começa a melhorar, o paciente não estava dando conta de operar, cirurgião. Começa o tratamento, melhora um pouco a dor, não dá continuidade. Volta com a dor de novo. Então, dentro do nosso perfil de atendimento, é muito difícil a gente manter essa disciplina tão necessária, porque para cuidar do outro, igual você falou, Luiz, a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter capacidade física, a gente tem que ter vigor. Para passar quanto tempo numa cirurgia de escoliose, Luiz? 6, 7, 8 horas. 6, 7 horas operando. Então, numa cirurgia de quadril também, a gente requer esforço, não é verdade? Vigor físico. Então, se a gente não treina isso, a gente perde a capacidade. Tudo no corpo nosso é demanda e capacidade. Eu sempre falo com os pacientes, aquela balança de armazém antigo, se aquilo está muito em desequilíbrio, aquilo pode gerar uma lesão e aquilo pode gerar uma incapacidade. Então, a gente, quando detentor do conhecimento em relação à saúde, não aplicar na gente, isso a gente está trabalhando consequências a curto e médio prazo. Não precisa nem ser longo prazo, não, né? Porque você passar numa mesa de cirurgia tanto tempo sem ter a capacidade necessária. Então, eu acho que é um exemplo, por isso que eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua vida, desse estímulo aos filhos, né? Que eu lembro do Luiz, o Lucas estava fazendo um exercício do perdigueiro e depois começou a fazer um trabalho de propriocepção para voltar para o tênis. Para voltar, não, que ele nem se afastou do tênis. A gente diminuiu um pouco o volume de treino enquanto ele se fortalecia. O Luiz entrou na sala, não esqueço disso, você falou assim, no pain, no gain. Vamos lá. Aí o Lucas fazendo o exercício. Isso é um estímulo, né? Porque a gente pode falar, não, vamos descansar, vamos, isso. E às vezes a gente acaba replicando, por sermos profissionais da saúde, termos tanto conhecimento, o papel equivocado na produção da própria saúde, né? Sem dúvida. E estamos recebendo o Carlos, que é meu amigo, já tem muitos e muitos anos. Prazer é todo meu, Cris. Nossas filhas são melhores amigas, Isso. então a gente tem o prazer de sempre estar conversando. Eu tenho o prazer de estar com o Carlos tirando minhas dúvidas em relação a quadril, trazendo, a gente conversa muito da prática realmente baseada na ciência, né? Exatamente. Na prática baseada em evidência. Ele é esposo da Lu, pai da Livinha e da Letícia, ortopedista, especialista em cirurgia de quadril, ex-presidente da Sociedade Brasileira Regional Sudeste, membro da SBOT e da Sociedade Brasileira de Quadril, cirurgião de quadril do Instituto Horizonte e do Hospital Life Center em Belo Horizonte. Ô Carlos, eu queria que você trouxesse, porque é algo que eu percebo muito nos pacientes e na sua conduta no cuidado do paciente, é a alegria no retorno funcional deles. Eu acho que você é extremamente motivacional com seus pacientes, né? São pacientes que passam por cirurgias grandes. O paciente vem muito disfuncional para uma cirurgia, numa prótese do quadril. E eu vejo que a conquista deles é a sua conquista. Isso, assim, me estimula muito, porque eu também sou muito nesse perfil de estimular muito o paciente, de estimular a independência, de estimular retorno à função, descobertas de novas funções. Quando o paciente que faz uma prótese diminui e para de ter dor no quadril, ele se descobre em outras posições na própria vida. Me fala um pouquinho dessa característica sua com os seus pacientes. Bem, Cris, esse é o início da minha fala e, antes de mais nada, eu queria te agradecer para participar do podcast e te falar o seguinte, a ortopedia, ela tem a capacidade de melhorar muito a vida do paciente, sabe? E especificamente na parte de cirurgia de quadril, quando você recebe o paciente já tem uma limitação funcional muito grande. Ele vem num quadro de dor, de disfunção, de limitação de movimento, né? E falando especificamente das coxiartroses, né? as artroses da cabeça do fêmur, para ficar mais claro aqui para o público,
ela traz uma limitação funcional muito grande. E eu sempre envolvo muito o paciente no tratamento e tento convencê-lo que a cirurgia pode mudar muito a qualidade de vida dele. E realmente é o que acontece, né? A cirurgia dá melhoras de amplitude de movimento, melhora a marcha do paciente, melhora a dor. O paciente tem a capacidade de retorno à sua vida social, à sua vida esportiva, com muito mais qualidade. E eu sempre encaro cada paciente de forma muito individualizada, sabe? São pacientes de diferentes faixas etárias. A gente tem pacientes mais jovens na faixa etária, né, dos 30 anos, até pacientes da faixa etária. A cirurgia do quadril tem faixas etárias que chegam, são até os nonagenários, os centenários, e a população envelhecendo bastante, né? E esse tratamento individualizado tanto na parte da ortopedia e quando você referencia esse paciente para um fisioterapeuta. Então, eu sempre defendi que, junto de um ortopedista, de um bom ortopedista, sempre tem que ter um bom fisioterapeuta, né, para tratar o paciente de uma forma bastante individualizada, sempre no objetivo da melhora maior possível. Né? Uhum. Isso aí. Aproveitando um pouquinho essa sua fala da físio e da ortopedia, né, que são profissões tão próximas, tão importantes, sem o reparo tecidual, eu não consigo movimento, né, aquele segmento. E sem o preparo para o movimento, sem o cuidado devido ao movimento, você não consegue um resultado na cirurgia. Então, são profissões muito complementares. O que você me fala do trabalho interdisciplinar, Luiz? Ô, Cris, acho que a gente tem que começar falando que eu tenho uma simpatia muito grande pela expressão interdisciplinar. Porque muitas vezes as pessoas usam até de uma forma indistinta a interdisciplinaridade com a multidisciplinaridade. E conceitualmente tem algumas diferenças sutis, né? Na interdisciplinaridade existe um envolvimento entre as expertises. E isso é que vai além, né? Porque o que é muito importante? A gente não é o detentor absoluto do conhecimento. É importante a gente trabalhar para ter o maior e melhor conhecimento do que nós fazemos melhor. E dentro desse conceito de interdisciplinaridade, a gente tem uma preciosidade, que é a gente poder agregar profissionais com expertises diferentes, com volume de conhecimento enorme, envolvidos realmente no cuidado e com o paciente no centro do cuidado. Então, essa interdisciplinaridade, especificamente do que a gente está falando aqui com relação à fisioterapia, à terapia ocupacional, o profissional ortopedista, ela precisa além da especialidade, né? Porque você compartilhar cuidados e responsabilidades é muito diferente de delegar. Eu vou tomar a liberdade de falar de uma experiência, sabe, que eu tive com relação a essa questão de interdisciplinaridade, que foi extremamente importante do ponto de vista de amadurecimento, de experiência. Há cerca de uns 15 anos atrás, eu operei uma adolescente portadora de uma atrofia muscular espinhal, que é uma doença genética, né, autossômica recessiva, em que o paciente desenvolve uma fraqueza muscular, para o público poder entender. Isso é de causa genética, e essa paciente desenvolveu uma escoliose secundária a esse processo. E era uma garota que eu acompanhava há 6, 7 anos. Então a gente tinha uma relação muito próxima, né, com a paciente, com os familiares. No pós-operatório a cirurgia foi muito bem sucedida, mas no pós-operatório essa paciente apresentou uma dificuldade muito grande na reabilitação, porque ela não queria andar, ela não queria sair do leito. E pelo perfil, pela própria doença da paciente, era uma preocupação muito grande com a paciente que tinha que movimentar, ela tinha que ter treino de marcha, ela tinha que ter marcha, senão ela ia perder o pouco músculo que ela tinha, né? A pouca qualidade muscular. E além da questão dos problemas respiratórios. E eu entendo que o meu equívoco nesse momento foi que eu deleguei para o fisioterapeuta. Eu não compartilhei. Até que um dia a paciente me falou, depois de uns 2 dias de pós-operatório, aquela luta, como é que faz para... Falou assim, doutor Luiz, o senhor é a única pessoa que pode me colocar de pé. Então, naquele momento eu entendi que eu precisava ser ator para isto também. E ir além do papel de cirurgião, de ortopedista, de médico. E realmente, aí eu tive que pegar ela literalmente nos braços, colocá-la de pé, mas a partir desse momento a reabilitação dela voou.
Entendeu? Então, eu acho que isso é interdisciplinaridade. Não é delegar. Eu acho que a gente não pode. O grande perigo das expertises trabalhando em conjunto, né, para poder trazer o melhor resultado para um paciente, é a fragmentação. E isso a gente tem que ser muito cuidadoso. Então, é mais compartilhar e menos delegar. Então, achei perfeito, porque eu vejo isso na prática. A gente tem um perfil de paciente que a confiança no médico é tão grande, se o médico fala assim, não vai movimentar. Às vezes até a compreensão dele em relação à palavra do médico foi equivocada. Ele está mais nervoso, está mais ansioso, cinesiofóbico. Então, para eles confiarem na gente, já é um processo, né? Você fala, não, você pode movimentar o tecido, tem semanas de reparo para cicatrizar. A gente passa toda a informação, que também ele tem que deter na gente uma confiança muito grande de saber o que está acontecendo. E o paciente, ele tem o direito de saber a história natural daquele acometimento. Tem que saber. Você vai demorar 6 semanas para cicatrizar, vai remodelando tecido, ele já vai suportar certa carga, depois suporta o peso. E a gente tem que explicar, mas se não houver essa comunicação com o ortopedista, sempre vai ficar parecendo que são profissões concorrentes. Isso não são concorrentes, são complementares. Se houver esse delargar, que muitas vezes, né, você preenche um pedido médico, fala lá, 20 sessões de fisioterapia, e perde esse link com o paciente, é difícil a gente, enquanto profissional, juntos, conquistarmos a confiança desse paciente. Então, isso é muito importante. Gostei, Luiz. Sabe, Cris, até só fazendo uma observação, uma coisa que eu tento, um comportamento, né, que eu tento muito reproduzir no dia a dia da minha atividade assistencial, é evitar, por incrível que pareça, relatórios para o profissional da reabilitação. O que eu gosto mesmo é de ligar, porque eu acho que em 2 minutos de uma conversa você consegue passar tanto um volume de informação tão mais rico do que simplesmente colocar no pedido analgesia, cinesioterapia, alongamento de cadeias posteriores e reforço do core, por exemplo. Receita de bolo. Né? Então, eu me sinto muito mais confiante quando eu falo com o profissional. Mas um está atendendo, o outro tem horário. Às vezes eu mando um áudio. Então, acho que a gente pode colocar a ferramenta de comunicação digital para nos ajudar. Porque eu acho que o grande vilão da história hoje, né? Não sei se o Carlos concorda, é o tempo. Na verdade, a gente não tem tempo para tudo que a gente queria fazer. Então, acho que a gente buscar essa otimização, mas sem perder o humanismo da história. Sabe? Eu acho que são 2 minutos. Ninguém vai perder tanto no seu dia se tirar 2 minutos para mandar uma mensagem. Cris, aqui esse paciente foi submetido a um tratamento aqui farmacológico ou cirúrgico, eu estou com receio de um alongamento específico neural. Entendeu? Eu acho que fica muito mais rico do que colocar uma prescrição, receita de bolo. E eles se sentem muito mais seguros. Fica muito mais alinhado. Muito mais cuidado. Eles perguntam, Cris, você conversou com o médico? Ô, Cris, você conversou? Você sabe da minha cirurgia? Você sabe que ele teve que modificar ali no ato cirúrgico? Então, eles se sentem muito mais seguros com essa comunicação. O que eu poderia até complementar também, Cris, que percebe nitidamente isso no dia a dia do consultório, aquele paciente que teve um suporte fisioterápico, seja pela sua equipe ou um fisioterapeuta que você entrou em contato, que você conversou, passou, explicou o caso para ele, e você fala para o seu paciente que esse é um fisioterapeuta da sua referência, que vai ser muito bem, que pode confiar e tudo. Você percebe nitidamente quando esse paciente ele volta em melhores condições do que aquele paciente que não teve essa possibilidade de fazer isso. Então, o paciente, falando especificamente na cirurgia de quadril, ele volta andando melhor, apoiando melhor, porque no início o paciente acha que se ele operou, ele não pode pôr o pé no chão. Né? Então, o paciente tem muita dúvida. Apesar de você passar o máximo de informação, a dor muitas vezes impede dele pisar, de apoiar, de virar de lado. Né? Ele tem medo da prótese deslocar, a prótese sair da posição. Então, passar além da informação do médico, o fisioterapeuta, né, junto com o cirurgião responsável, cuidar desse paciente. E o paciente ele recupera de forma assim, muito mais rápida, não tem dúvida disso. E o paciente de quadril, ele traz muita dúvida. Cris, pode subir escada? Como que eu posso sentar? Entendeu? São dúvidas assim, que é extremamente funcional, né? Você tem uma lesão de membro superior,
Você fica imobilizado aqui. Você tem uma lesão no quadril, você não consegue levantar, sentar, deitar, virar-se. Interessante que a ortopedia hoje, né, assim, e falando da cirurgia de coluna e cirurgia de quadril, são as especialidades que têm a cirurgia de maior porte na ortopedia, eu acredito, sabe? São cirurgias tanto nas artroplastias primárias, nas revisões de prótese, são cirurgias extensas. E o princípio dessa cirurgia é a mobilização precoce. Esse paciente que opera normalmente pela manhã, na parte da tarde já coloca esse paciente sentado, já mobiliza. A fisioterapia já está do lado, lá colocando esse paciente sentado. Mas, doutor, já posso sentar? Claro, vamos sentar, estou aqui do seu lado. Passa segurança, confia no seu fisioterapeuta, que vai ser o melhor para você. E os resultados têm sido cada vez mais benéficos, né? Eu Sem tenho dúvida. nesses 20 anos de formação, eu tenho visto a cirurgia de quadril e coluna, o quanto evoluiu, Isso para o Assim, paciente é A fantástico. gente já tem uma certa estrada aí, né? Eu e o Luiz aqui de formados e tudo. E pacientes de artroplastia de quadril ficavam internados 3 dias, 5 dias. E não é raro o paciente ter alta no dia seguinte, 24 horas. O paciente já vai para casa. E assim, grande parte dos meus pacientes já tem alta no dia seguinte e já começam a reabilitação quando estão em casa. Eu já falo para ele, amanhã eu já quero ter notícia sua através do fisioterapeuta. Quero que ele me fale como é que você está, manda um vídeo para mim. Então, essa proximidade do cirurgião com o fisioterapeuta, esse atendimento interdisciplinar, né, e muitas vezes multidisciplinar, seja no paciente internado, né, no consultório, isso é tudo para ganho do paciente. Né? Agora, a gente falou muitas partes boas, né, desse tratamento interdisciplinar. E quais dificuldades vocês têm visto em relação a esse trabalho, Carlos? Muitas vezes a dificuldade, a gente percebe isso, aquele paciente que muitas vezes não tem condição de muitas vezes, assim, mesmo financeira, de fazer um tratamento que ser mais direcionado. Mais individualizado. Muitas vezes o paciente, eu fico brincando assim, o paciente não é do médico, ele é do convênio. Então, muitas vezes você não tem essa capacidade de um direcionamento para um protocolo que você já faz no seu dia a dia. Eu defendo que o paciente faça, se não tiver condição de fazer esse protocolo, que vá para uma clínica de reabilitação, mesmo que você não conheça, o paciente mora em outra cidade, muitas vezes não tem essa possibilidade, mas sempre indo com um protocolo já de orientação e entrando em contato com esse fisioterapeuta que vai participar desse tratamento também. Que eu falo com o paciente que a chance de resultado a longo prazo, a gente está muito nesse início de pós-operatório, né? A gente está falando aqui muito de cirurgia porque nós somos cirurgiões e tudo, estou falando mais de pós-operatório. Isso é fundamental. Nesses 3 primeiros meses, tem tudo reabilitando bem, tudo para ter uma vida normal. Isso. E você, Luiz, o que você vê de dificuldade nessa relação? Eu acho que tem essa questão logística, né, de tempo dos profissionais que eles têm para disponibilizar para assistência mesmo dos doentes. E isso é uma conta que às vezes ela é cruel, né, porque não tem como você cobrar determinadas condições para um profissional que às vezes tem que trabalhar com um volume absurdo porque a remuneração é muito pequena. Então, às vezes pode parecer cruel, mas é uma conta que às vezes é difícil de fechar, porque sem tempo é difícil você fazer esse trabalho individualizado que a gente precisa. Então, eu penso que passa por isso e por uma outra questão que é um entrosamento maior entre os profissionais e profissionais que tenham realmente a cabeça mais aberta a isso. Quer dizer, eu acho que o pensamento do profissional da saúde tem que ser, por princípio, de ter a mente aberta para receber sugestões, né? É claro que você precisa ter o senso crítico, se analisar dentro do seu conhecimento, da sua experiência, do que a literatura tem bem estabelecida, né? Dentro de nível de evidência, mas, por princípio, a pessoa tem que estar aberta a diálogo, né? Quer dizer, se eu não tiver com a cabeça aberta e te escutar, vai ser difícil de eu mudar. Então, acho que essa interlocução entre os profissionais, partindo do princípio que todos estão empenhados buscando o melhor para o paciente, que está no centro do cuidado, né? E isso, às vezes, dentro de instituições, se torna até mais difícil, né? Porque quanto maior a instituição, existe uma tendência a você ter menos essa interface próxima entre os profissionais. Acho que, felizmente, a gente trabalha em instituições, no meu caso, na rede Mater Dei, em que a gente tem isso como um diferencial, realmente, eu entendo, da prática assistencial. Então, por exemplo, se lá eu preciso conversar com o cardiologista, eu tenho um telefone
se não do profissional, do coordenador da clínica. Então isso faz muita diferença, sabe? E o paciente se sente mais abraçado, ele se sente mais seguro, foi o que você falou há pouco. Sabe? Então acho que são pontos que a gente precisa construir, a gente precisa lutar por isso. Isso não vem fácil, isso não vem de graça. Isso é uma luta, isso é uma construção. Eu acho que a luta vem, né, melhorando, até na questão dos convênios. Atendi muitos anos nos convênios. A gente atendia 5 a 6 pacientes por horário. Você não consegue dar aquela atenção máxima para o paciente, mas eu sempre falei, eu fui supervisora da Federal durante 10 anos, e sempre falei com meus alunos, gente, se a gente se propôs a estar aqui hoje, a gente tem que fazer o melhor dentro do contexto, porque sempre a gente vai atuar dentro do contexto, igual você falou que está na rede Mater Dei, que você tem essa possibilidade de comunicação. O que a gente tinha na época é a possibilidade de estar numa sala maior, com todos os recursos possíveis e cabíveis, mas com 5 a 6 pacientes por hora. Você não consegue treinar uma marcha de maneira individualizada, mas você consegue intervir, sim, da melhor maneira possível dentro do contexto. Então, a gente tem que ver isso também. Outra coisa que vocês abordaram, a questão dos relatórios. São importantes pensando nessa questão dos convênios mesmo. A gente, às vezes, não tem como, o tempo é muito complexo, ligar para todos os fisioterapeutas, eu acredito que vocês não possam ter, mas, assim, o relatório do que aconteceu no ato cirúrgico, da necessidade individual, tem que ser muito bem claro, né? Porque, inclusive, nos convênios, o que vem para a gente, né, agora, o paciente fez um reparo do manguito, 20 sessões de fisioterapia. E o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, eu vejo isso da parte da fisioterapia. Estou falando de uma parte que eu vivenciei no passado, hoje eu não vivo mais. Hoje eu atendo pacientes de maneira muito individualizada, muito cuidado, com esse contato com o ortopedista muito próximo, né? Hoje, o que eu vejo, assim, de dificuldade, não é dificuldade minha, mas o paciente para entender, porque muitas vezes o paciente vem com um pedido médico de 20 sessões de fisioterapia. Vocês pedem assim também? Como que vocês pedem fisioterapia? Não, eu sempre abordo isso com o paciente. Antes de entrar nesse assunto propriamente, que você estava falando sobre os relatórios, não só importante o relatório que o médico passa para o fisioterapeuta, mas esse feedback também é importante. Muitas vezes o fisioterapeuta também passa o feedback, ele está percebendo se está tendo melhora clínica, o que pode melhorar e tudo. Então, para ter essa interação. E não esperar acabar 10 para mandar, né? Se não estiver evoluindo. Né? Na verdade, eu acho que essa história de 10 sessões, eu acho que o convênio libera só 10 por vez, né? Então, normalmente você tem que pedir 10, depois 10. Mas eu falo assim, quem vai definir o tempo de fisioterapia, muitas vezes não é o convênio, é o tempo da sua melhoria, da sua recuperação, o tempo que a gente achar que você já não precisa mais da fisioterapia propriamente, que você pode ir para uma atividade física regular, você pode ir para uma academia. O dia que o seu fisioterapeuta achar que você já tem condição de alta, que você já tem condição de voltar à sua vida do dia a dia, seu cotidiano. Não, perfeito você ter falado isso. É exatamente o que eu queria ouvir, porque os pacientes chegam com assim, 20 sessões de fisioterapia, que são 20 atendimentos. Eu falo assim, não, muitas vezes não vão chegar nem a 10, vai depender de você, vai depender da sua evolução. Ou pode ser 30, né? Ou pode ser 30. A fisioterapia hoje, a gente trabalha de maneira muito educativa, porque músculo precisa de estímulo ativo. Estímulo ativo é você fazendo atividade. Não adianta ele ir à minha clínica num ambiente super controlado, eu avaliar através do movimento, tratar através do movimento, ele só fazer o movimento ali 1 hora durante a semana toda. A gente precisa de frequência de estímulo, dependendo da necessidade, maior ou menor frequência, carga, maior ou menor carga, volume de treino. Então, isso ele vai aplicar durante a semana. Só que se eles recebem assim, 20 e eu chego na minha clínica, eu educo muito o paciente, assim, já é mais enviesado o meu tratamento. Mas na maioria das situações, o paciente chega, Luiz, 20 atendimentos. Não, Luiz, você veio, eu te ensinei, acontece dessa maneira, você vai fazer 3 vezes por semana esses exercícios, você vai voltar para a academia, de acordo com essas orientações aqui, você vai fazer suas orientações, você pode subir escada, evita descer a escada, se você quiser subir, desce de elevador agora, nesse momento, daqui a pouco eu vou te liberar. Mas, nossa, eu vou ficar o ano todo para fazer 20 fisioterapias, entendeu? Então, Carlos, eu acho que você foi brilhante nisso. Essa questão de subir escada tem um caso interessante, que tinha uma paciente minha, doutora, eu não posso fazer essa cirurgia de prótese de quadril, porque minha casa tem muita escada. Eu vou ter que mudar de casa. Eu falei assim, não, acho que a gente vai ter que mudar de quadril. Vamos fazer um quadril novo. E ela está na casa dela até hoje. Então, assim, vai quebrando os mitos, né? Os pacientes vêm engessados, com medo, né? E a gente tem que sempre conversar. Cirurgia é uma decisão, assim, tem que ser muito criteriosa.
mas a gente tem que convencer o paciente dos riscos e dos benefícios. E assim, quando o benefício for maior que o risco, a gente sempre vai estar a favor da cirurgia. Com certeza. Então, isso é muito interessante, né? Porque o paciente tem que ser educado na necessidade dele, gente. De forma individualizada. Cada paciente. Tem paciente de quadril que responde rapidíssimo, a gente já vai para a piscina, já vai volta para a atividade física. Tem paciente que vai ficar na fisioterapia mais tempo. Precisa. Sim. Paciente de coluna, que tem mais medo do movimento. A gente trabalha muito tempo na educação do movimento desse paciente, educação em dor do paciente. Senão o paciente não vai fazer mais nada. E hoje a gente não precisa mais de pesquisa para isso, em atividade para melhorar a dor, atividade física para melhorar a qualidade de vida. A gente já tem uma amostra gigante na literatura. Mas se eu não trabalhar a educação de um paciente com dor, ele não vai sair daquele lugar. Tanto que o próprio modelo, né? Tocando nesse assunto, por exemplo, das dores lombares, o próprio modelo de lombalgia mais aceito é o biopsicossocial. Quer dizer, você vai tratar uma lombalgia como se exclusivamente aquele problema fosse devido a um disco que é desidratado. Quer dizer, quanta coisa que pode ter ali por trás. Né? Aí daí, a partir daí tem as bandeiras. Então, são muitas variáveis, né, que precisam ser levadas em consideração. O movimento é muito complexo, né, gente? E se um paciente com uma lombalgia crônica, a gente não conseguir educar, partindo do médico, vindo para a fisioterapia, ele consegue movimentar e aceitar um pouco de dor, aprender a movimentar-se, ele não vai sair do lugar. E isso vem a questão psicológica, vem a questão do social, vem a questão do trabalho, os afastamentos. Então, eu falo, gente, o nosso trabalho é muito educativo também, é extremamente educativo, né? Se a gente fosse só para suturar ali uma estrutura, né? Se a gente não visse assim, o contexto daquele ser, onde que ele vive, que é muito diferente você tratar uma lombalgia numa paciente, é muito diferente numa faxineira do que de um advogado ou então de um funcionário público. São maneiras de abordagem diferentes para a gente conseguir o mesmo resultado, que é a melhora da qualidade de vida. Né? Então, perfeito, o contexto sempre vai importar, sempre. Então, a gente já entrou um pouco falando da funcionalidade, eu coloquei um pouquinho da questão do CIF e CID. A classificação internacional da funcionalidade foi descrita pela Organização Mundial de Saúde em 2001. Mas ela já vem desde a década de 80 traçando um pouco dessa avaliação da função, tirando um pouquinho da estrutura e da doença. Só que antigamente era de uma maneira mais linear, né? A doença provoca a limitação, que provoca a incapacidade. Hoje a gente vê a lesão, a doença, dentro de um contexto mais amplo, produzindo, podendo ou não produzir incapacidade. E a gente vai intervir em relação ao ambiente, né, modificar o ambiente, trabalhar a estrutura, trabalhar o biopsicossocial dessa pessoa. Por que a gente está abordando um pouquinho disso? Porque às vezes o paciente cobra da gente, enquanto fisioterapeuta, um dia desse um paciente ficou bravo comigo, porque eu avaliei, vi todos os desequilíbrios musculares, a questão de dor, eduquei na maneira do movimento, orientei em relação aos exercícios, mas ele falou assim, escreve a minha doença, eu quero saber a minha doença. Eu falei, a doença é isso que aqui o médico colocou. Você tem, eu acho que era uma lombalgia. M54, sim, é um número, uma lombalgia. Você tem esse número. Não, mas você tem que escrever no meu relatório. Eu falei, não, essa parte da classificação da doença é o médico, por causa de convênio, por causa de estatística, por causa de liberação do material cirúrgico. O diagnóstico da fisioterapia é baseado no movimento humano. Então, eu vou dar o diagnóstico nas incapacidades do movimento, seja limitação da amplitude de movimento, seja uma sobrecarga de um músculo em detrimento ao outro, seja dor durante o movimento. Então, isso a gente descreve, né? Dependendo do contexto, sempre. Vai ser de um atleta, vai ser de um paciente que trabalha dentro do escritório 8 horas sentado. Então, e eles cobram da gente, assim. Então, é bom a gente esclarecer dentro, né, nesse podcast, já que a gente está trabalhando um pouco de classificação também. Isso é claro para vocês, a questão da CID e da CIF? Assim, dentro da nossa prática médica, especificamente, principalmente nessa interface que a gente tem com as operadoras, o modelo de uso do CID é o predominante. Exatamente. Então, o CIF... É claro, ele vai além do CID, né? Porque no CID, para que o público possa entender, você codifica de acordo com letras e números
a doença, ou até mesmo a causa de um óbito, por exemplo. O CIF ele vai além. Ele trata e aborda a consequência da doença para o paciente. E em inúmeras situações ele tem uma relevância ainda maior. Por exemplo, em situações de discussão de benefícios, por exemplo. Até para você tentar caracterizar o que é uma deficiência ou uma incapacidade, que apesar de parecer que existe uma interseção, você pode ter um paciente que tem uma deficiência, mas não tem uma incapacidade. Por exemplo, ele pode ter uma deficiência da extensão do hálux no pé, mas não tem uma incapacidade para marcha. E você pode ter um paciente com uma incapacidade para fletir a coluna, mas que não tem uma doença bem estabelecida. Do ponto de vista clínico, vamos dizer assim, ou biológico. Mas você pode ter as duas coisas. Por exemplo, um paciente com uma sequela de um traumatismo raquimedular, que ele tem uma deficiência funcional e uma incapacidade também. Então, ela é rica, ela é muito mais trabalhosa, não tem dúvida, porque é muito, muito além, você precisa entender a função, entender a capacidade e a disfunção do paciente. Mas eu acho que, eu entendo que fazendo uma analogia, né, para o que hoje a gente traz para a nossa prática clínica, que é tentar trabalhar scores funcionais, por exemplo, especificamente na coluna. A gente tem scores nominalmente, como o OSSTR, o SF36, o Roland Morris, são todos valorando as questões funcionais. Então, eu acredito que existe uma possibilidade, até uma tendência da incorporação maior do uso da CIF, por parte dos médicos também. Não sei o que você pensa, cara. Não, eu acho que você resumiu muito bem, Luiz. Assim, eu acho que o CIF tem um conceito novo para a gente na prática clínica. Até então, o que a gente usa no dia a dia é o CID, né? Esse CID é a fim de relatório, de solicitação cirúrgica, para autorização de convênio, né? Você tentar colocar o paciente enquadrar dentro daquela patologia. O CIF é muito mais abrangente, né? Você pode ter o mesmo paciente com uma artrose que tem graus diferentes. Então, ele tem um CID de coxartrose, mas não tem uma limitação de que tem um grau 3 de Tones, que é a classificação que a gente usa, que é o grau máximo de uma coxartrose. Então, acho que isso aí é um conceito novo que tem que ser aplicado. Eu achei interessante isso aí. É bacana trazer. E para vocês dois era claro essa questão do diagnóstico cinético funcional da fisioterapia? Não é algo que a gente utiliza na nossa prática. Não, mas de utilizar não, mas de reconhecimento? Sem dúvida. Sem dúvida. Uhum. Uma coisa, assim, uma curiosidade, né? Porque a gente teve o CID-10 em 1990 e o CID-11 em 2022. Em 90, eram 14.400 doenças descritas. E já no de 2022, 55 mil doenças. Agora é só a título de curiosidade. Aumentaram o número das doenças ou a acurácia diagnóstica? O que vocês me acham? Esse é um questionamento interessante, né? Assim, eu acho que tem esse ponto de vista. É claro que aí entra uma série de questões. Por exemplo, incorporação, o que não existia antes dos anos 2000, que eu acho que um exemplo extremamente ilustrativo nesse sentido, é o text-to-neck. Então, assim, para o público, o text-to-neck, fazendo uma tradução ao pé da letra, seria o pescoço de texto, que hoje é talvez a principal causa de dor cervical quando a gente faz uma análise dentro da nossa prática clínica. E que mostra biomecanicamente como que o uso do smartphone trouxe uma sobrecarga mecânica absurda na coluna cervical das pessoas. Porque, assim, ilustrando, quando a gente está olhando no horizonte nosso, normal de visão, a 0 graus de flexão ou extensão, a gente suporta uma carga de aproximadamente uns 5 quilos na cabeça. Quando a gente está naquela posição assim, ó, de usar o digitando, né, no smartphone, isso aumenta 5 vezes, vai para 25, 27 quilos. Então, o pescoço do ser humano não foi feito para isso. Então, essa é uma entidade nova, essa é uma nova doença. Mas, sem sombra de dúvida, uma série e números novos CIDs, né, foram incorporados, talvez por desmembrar situações que estavam incorporadas dentro de um CID só, dentro de um espectro clínico mais amplo, né, digamos assim. E, na verdade, assim, eu acredito que não são novas doenças, mas são talvez etiologias diferentes. Porque você pode ter uma artrose por um trauma, por uma fratura, por uma displasia, que é uma malformação do quadril. Você pode ter uma artrose por infecção. Então, ele estratifica de vários tipos, né? Então, você pode ter uma M16-0, M16-1, 2, 3. Ele vai aumentando de acordo com as etiologias, né?
Então é uma mesma doença, mas de causas diferentes e tudo. Então eu acho que por isso que está esse volume maior de doença, assim, mas a gente não precisa preocupar quanto a isso, não. Você falou de doença nova, tem uma, eu não tenho certeza do nome, eu vou olhar, nomofobia, que é o tipo vício no celular, você não consegue ficar sem o celular, é um CID novo também, porque não existia celular antes. Sem dúvida. A questão dessas síndromes que a pessoa fica mais ansiedade, que teoricamente eles aumentaram, também descreveram mais tipos. Criaram subtipos, vamos dizer assim. Dentro de um contexto. Então, eu acho que é isso. A gente já falou um bocado sobre função, vamos falar um pouquinho de função relacionada à longevidade. O que vocês têm visto no consultório? Eu, por exemplo, na clínica, nunca havia atendido nonagenários. Esse ano, nós temos 3 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, eu já atendi 2. Bom, super ativos, fazendo atividade. Um tem 94 anos, esse cirurgião vai no Minas 3 vezes por semana, faz fortalecimento. Vocês têm atendido mais dessa faixa etária? Cada dia mais, cada dia mais bacana. A gente percebe nisso. E eu acho que cada especialidade também, né? A cirurgia de quadril, normalmente, a artrose do quadril é mais prevalente acima de 60 anos de idade, né? A gente tem todas as faixas etárias, mas o mais comum é nessa faixa etária. E cada vez você vê mais. E outra, dentro da cirurgia do quadril, são as fraturas do fêmur proximal, né? Então você vê, de cada 3 mulheres que chegam aos 90 anos, uma tem fratura do fêmur proximal. Então é muito prevalente. E as cirurgias cada vez mais precoces, reabilitam melhor esses pacientes. E os pacientes cada dia vivem mais, vivem com qualidade de vida. E isso é uma realidade. E a gente sabe que assim, nos anos 50 nós vamos aumentar 3 vezes mais o número de pacientes acima de 60 anos de idade. Inclusive nós vamos estar nessa faixa etária, né? Então, assim, cada dia mais tem que estar preparado para isso. Exatamente. A gente está bem na inversão aqui no Brasil, né, da pirâmide etária. Sem dúvida. Sem dúvida. E é muito bonito, né? Você atender um paciente na terceira idade e que eu acho até mais sensato, não dizer envelhecer, não, acho que é amadurecer com qualidade de vida, sabe? Com qualidade de vida, vivendo mais e vivendo bem. Porque a questão não é só viver mais, é viver mais e viver bem. E aí é que entra a participação da gente nessa história. Exato. Claro, tem que ter política pública, mas eu acho que, não tenho certeza, né? Que nós, enquanto agentes, né, propagadores de saúde, não simplesmente tratadores de doenças, a gente precisa atuar muito nesse sentido de promover a saúde para o paciente da terceira idade. E que, para te falar a verdade, eu enxergo hoje que esse trabalho começa lá na infância e na vida adulta do paciente, combatendo o hábito de vida mesmo. Então você tem que ver se a pessoa fuma, se ela está fazendo um trabalho físico adequado, de nutrição. Quer perder peso? Tudo bem, pode usar a droga que inibe o apetite, mas espera aí, vamos pensar na recomposição corporal? Isso aqui vai cobrar uma conta muitas vezes 30 anos depois, né? Então é um investimento social que a área de saúde precisa participar muito ativamente, para que as pessoas realmente envelheçam e vivam mais e melhor. Eu já falei várias vezes, vou repetir. Então, nós somos educadores na área da saúde. Os nossos pacientes a gente recebe na clínica, na avaliação, primeiro, não vai ser amplitude de movimento, não vai ser força, independente da patologia que ele já chegou. Eu sempre pergunto, como são os seus hábitos alimentares? Alimenta-se bem? Hidrata-se bem? Pratica atividade física? E a qualidade de sono? Porque isso, gente, num atleta tem, assim, relação direta. Eu não consigo reabilitar um paciente de LCA se ele dorme mal, ele alimenta-se mal. Por causa da cirurgia, aumentou muito a ansiedade desse paciente. Ele come mais, ele engordou para fazer a reabilitação. Ele está super ansioso para 9 meses fazer o teste de reatletização e conseguiu voltar para o time dele. Então, a gente está trabalhando com algumas variáveis ali que a gente tem condição e acredito que seja de nossa responsabilidade orientar o paciente. Quando o paciente fala comigo, o idoso, a partir do envelhecimento, ele tende a ingerir menos proteína. A maioria que sentam para eu avaliar falam, eu parei de gostar de carne. Mas aí, qual é a fonte de proteína que você come?
eu não como, mas eu gosto de arroz, sopa de legumes. Assim, a pessoa vai perdendo o paladar da proteína isso a longo prazo. A gente tem alguns estudos que trazem isso. Então, eu preciso educar o paciente nisso. Eu não vou prescrever uma dieta nunca para o paciente, mas eu encaminho para um Nutri. Quantos pacientes idosos que eu preciso encaminhar para um nutricionista? São vários. Ou então orientar. Eu posso passar uma série de exercícios aqui, mas se você não dormir bem, se você não trabalhar uma higiene do sono corretamente, não vai ter tanto significado quanto se você dormir bem. Então, cabe a gente, sim, orientar esse paciente. Voltamos ao tema lá da atendimento multidisciplinar, né? Então, o nutricionista, o geriatra participando junto, né? E dentro desse tema de longevidade, tem tudo a ver com prevenção, né? Com cuidado, mudança de hábito, né? Então isso a gente tem que passar o máximo para o paciente, né? Que não tem como ele fabricar músculo se ele não faz uma atividade contra a resistência, se ele não faz uma academia, né? Que caminhada é importante, mas muitas vezes é pouco, é insuficiente, tem que fazer uma musculação, né? Então assim, passar essa informação é fundamental. O Carlos tocou num ponto que eu acho que é muito interessante também, sabe? E que eu acho que cabe uma discussão muito grande. Porque é claro que a saúde, ela necessita de investimento. Né? Investimento e muitas vezes financeiro, não tem dúvida. Mas tem muita coisa que não se compra. Né? Então, esse papel enquanto profissionais que estejam comprometidos em promover saúde. Então, você precisa perder tempo, que não é perder, na verdade, né? Mas usar seu tempo para mostrar e convencer o seu paciente que aquilo é necessário. E que às vezes encurtar caminho é perigoso. Há alguns meses atrás eu atendi um senhor de uns 70 e poucos anos. Olha essa situação. Ele vinha queixando de um certo cansaço, uma certa indisposição, mas sedentário, não estava tendo uma alimentação adequada, não estava dormindo bem. Você vê, olha o contexto. Aí foi oferecido para ele um atalho. Que é claro que se a gente for conversar sobre isso, que é o ponto das reposições hormonais, né? A gente vai discutir dias aqui. Mas, enfim, foi prescrito para esse senhor uma reposição em doses suprafisiológicas de testosterona. Então, é claro que no início foram 1000 maravilhas. A vida dele mudou. Só que aí os colaterais chegaram. Então, dislipidemia, hipertensão, ginecomastia. Então, foi necessário retirar pelos efeitos colaterais que obviamente chegariam. Então, ele perdeu o que ele tinha ganho e o que ele tinha, porque inibiu o eixo. Então, assim, é muito perigoso o atalho. Então, acho que, inclusive, nesse podcast é importante da gente demonstrar a nossa convicção de que a boa prática passa pelo envolvimento das pessoas quererem realmente cuidar da saúde delas. E que algumas coisas não tem jeito de comprar. Tudo bem, você quer comprar o Ozempic, o Mounjaro, porque quer perder peso. Tudo bem, eu acho que tem situações que cabe, né? Você está com uma pressão em risco, tem situações que precisam de emergencialmente de uma perda de peso muito acentuada e rápida, ok. Mas vai nutricionista então, porque você vai comer pouco. Senão você ainda vai fazer uma sarcopenia importante, vai ter uma perda de massa muscular muito grande. Então, que pelo menos o pouco que você está alimentando tenha um suporte proteico para diminuir essa degradação muscular. Mas que, a partir de um determinado momento, que você saia desse risco tão aumentado, que você faça muito mais um trabalho de recomposição corporal, né? Trabalhando com um déficit calórico menos acentuado, com uma atividade física regular, com sono. As pessoas dão tão pouca importância para o sono. Né? E esquece que o pilar para você construir músculo é alimento, estímulo, descanso. Né? Então, é sempre importantíssimo a gente falar desses pontos. Né? Nós vivemos na era da informação, né? E de muita informação desencontrada também. Né? Então, o paciente muitas vezes acha que tem... não tem, eu sempre falo para eles que não tem solução fácil para problema difícil, né? Então muitas vezes você tem que iniciar todo um processo de informação com um profissional de referência e ter cuidado, mudança de hábito, que vai ter resultado. E o resultado não vem rápido. Isso aí é todo um investimento num tempo que vai chegar e vai diminuir o número de medicamentos, vai melhorar, né, a qualidade do sono, vai melhorar seu peso. Então, assim, acho que tudo passa por uma reestruturação e tudo, e está na hora de começar. E
Já é para ontem, né? Eu acho que vocês foram brilhantes mais uma vez, né? Essa questão, mais uma vez, questão de educação. Gente, nós somos educadores, nós temos a informação. E a melhor informação é aquela que o próximo, que é o nosso paciente, consiga entender. Recebi no meu consultório também, tem um mês e pouquinho, um paciente jovem, 30 anos, com uma tendinopatia, uma dor, uma limitação importante, aí na anamnese fuma, não dorme direito, dorme de 3 a 4 horas por noite, viciado em jogos de internet. Aí o meu trabalho com ele nessa primeira avaliação, ele está muito bem, nesse mês ele assim, progrediu em questão de sono, mas meu trabalho não foi passar o exercício, foi orientá-lo na necessidade dele, nos efeitos colaterais do dia a dia dele em relação ao corpo dele, porque não adiantaria eu prescrever exercício ou manter esse paciente dentro da clínica sem orientá-lo nas outras questões. Então, gente, é precioso esse tempo que a gente tem com o paciente. Se a gente conseguir informá-lo e conscientizá-lo da necessidade assim, real pela base da confiança. Nossa, que informação, igual você falou, a informação hoje está pulverizada, né? A nossa juventude hoje tem um mar de informações, mas numa profundidade mínima. Todo mundo sabe de tudo, mas ninguém sabe muito de nada. Então, isso é um risco que a gente está correndo em relação, inclusive a formação de outros profissionais da saúde, né? Abrindo muita faculdade, muito vaga. Da gente ser detentor do saber mesmo em relação à linha de cuidado com o paciente, né? Nos Estados Unidos, hoje, eles têm um profissional que é um coaching em saúde, que ocupa um pouco desse espaço que a gente está falando aqui, né? Esse coaching, ele é capaz de associar o que o médico está falando com o fisioterapeuta, com o nutricionista, e traz isso mais mastigado para o paciente. Aqui não é nossa cultura, então cabe a gente estar orientando e mesmo assim informando. Se você não fizer isso, se você não melhorar a sua qualidade de vida, o que eu posso fazer por você é muito menos do que você precisa. Não adianta, porque milagre não acontece, como você falou, não existe solução fácil para problema difícil. Né? Isso é complicado. Então, continuando na questão da mudança da pirâmide etária aqui no Brasil, nós temos visto e vivido cada vez mais com idosos muito funcionais, né? Eu falo que na minha época, enquanto filha, criança, os pais não praticavam corrida, esporte, mal era uma caminhada, hidroginástica. Eu lembro de uma mãe, de uma colega falando que estava fazendo, na época era aeróbica. Assim, eu achei tão estranho. Eu falava assim, gente, tão velha, para que tá fazendo? Era mais nova que eu hoje, assim. Então, a gente não tinha essa cultura. Hoje, não. Os pais são super ativos. Todos os pais das colegas das minhas filhas correm, praticam. Todos a gente não fala, mas a maioria praticam algum tipo de atividade. Então, esses pacientes vão estar chegando para a gente, né? Hoje eu atendo pacientes mais velhos com tendinopatia de Aquiles, pessoas mais velhas com acometimentos na coluna, por causa dos esportes que não foram preparados, não tiveram a educação em relação a criar a capacidade em relação à demanda esportiva. Vocês também têm visto isso no consultório, não só pelo envelhecimento na questão da osteoartrose, mas em relação à demanda funcional também? O que a gente observa, né, Cris, eu sempre abordo isso com o paciente, que assim, muitos pacientes eles têm longevidade, mas se eles não têm um cuidado desde precoce com a saúde, ele vai ter uma vida longeva, mas ele vai estar mais sobre riscos, né? Sobre risco de um acidente vascular cerebral, sobre um AVC, sobre risco de infarto, de um diabetes, né? E ele vai ter uma vida longeva, mas com muita limitação, né? Então, assim, eu tenho casos na família, assim, de pessoas longevas, mas que estão restritos muitas vezes à cadeira de roda, que são totalmente dependentes e tudo. Então, se prepare para o futuro, que a gente vai viver cada vez mais, né? A ciência, né, a qualidade de vida, né, ajudou muito a aumentar essa longevidade. E se você se prepara agora, lá futuramente você vai colher os frutos, ou então os prejuízos, né? Exatamente. Em relação aos riscos, eu achei importante você falar também, porque a questão da corrida é uma atividade relativamente fácil. Você põe um tênis e sai para correr. Mas você precisa, graça, né? De graça. Mas você precisa de capacidade para correr. Você precisa de força, você precisa de movimento. E em relação à orientação, a gente tem visto cada vez mais alguns profissionais, muitas vezes não formados, orientando corrida. Isso é muito risco, porque o que mais mata no mundo é coração, né, gente? Uhum. Então, as pessoas não avaliam o risco cardíaco, saindo um pouquinho daqui, pensando na questão transdisciplinar ou multidisciplinar. Eu nunca oriento paciente que nunca correu sair
pela rua correndo. Eu sempre peço para fazer uma avaliação geral com o cardiologista. A gente tem tido agora um aumento de morte súbita. Não se sabe se foi por causa da pandemia, né? Eu até li a respeito, que eu atendo muito corredor. Mas está tendo um aumento, assim, importante, significativo de morte súbita em corredor. Então, tem que avaliar. É muita responsabilidade minha, enquanto fisioterapeuta, eu liberar um paciente que eu não sei do passado, né? Da história pregressa dele, para a corrida. Vocês têm alguma coisa dessa para falar? Não, hoje foi interessante ter uma situação que aconteceu hoje. Hoje teve a corrida do Galo e eu fiquei assim impressionado a quantidade de corredores. Fiquei até feliz, muito feliz. Eles passaram assim na região da Praça da Assembleia, ali, do Daimon ali, mas um mar de gente correndo assim, de todas as faixas etárias, crianças e tudo. Eu achei bem bacana, mas eu fiquei pensando quantos ali realmente está em dia com seu exame cardíaco, visita seu cardiologista e tudo, né? Quantos que estão acima do peso e estão correndo. Porque a atividade física, a corrida é de menor demanda articular, é atividade física, né? E cardíaca, sem dúvida, né? Então o risco de ter um evento súbito aí não é descartado, assim, né? Tem que ter cuidado. Essa popularidade aumentada da corrida, que está crescendo mesmo, né, no nosso meio, isso é muito legal, porque é um esporte extremamente democrático. Mas é um cuidado que tem que ter. Ainda mais se é um paciente que tem fator de risco, obesidade, hipertensão, tem histórico familiar de evento cardíaco, né? Ou tem uma disfunção articular, né, Carlos? Sim, é claro. Sim. Então, sem sombra de dúvida, vão correr, mas vão correr com segurança. Exatamente, né? Acho que, inclusive, fazer um bom programa também de preparação, né? Quer dizer, ninguém vai correr a volta da Pampulha ou uma maratona em um mês. Então, estabeleça suas metas, né? Crie seus objetivos e faça uma programação que você vai, né, como em qualquer outro esporte, só vai ter coisa boa vindo dele. Exatamente, né? Orientar, né, gente? O nosso papel é orientação. Eu estou com um paciente que ele está treinando para o triatlon. Ele chegou na clínica um dia cansado. Eu falei, mas hoje não seria o seu, porque eu sempre peço para o dia de descanso dele, do treinamento, para ir para fisioterapia, para não haver sobrecarga. Ele, hoje é meu dia de descanso, mas eu fui fazer crossfit. Eu falei, não, descanso, crossfit não é descanso. A gente sempre tem que pensar. Gente, em falar em função, uma questão muito importante é a sexualidade. Eu acho que eu já conversei com vocês dois em tempos diferentes, mas em relação ao envelhecimento da população, as pessoas são mais sexualmente ativas, né? Como que vocês abordam isso, por exemplo, num pós-operatório de prótese de quadril? É interessante você abordar esse assunto, porque culturalmente os pacientes não gostam de abrir muito para essas perguntas, sabe? E eu tento abordar isso de uma forma bem amena, sempre tirando as dúvidas com relação à cirurgia, e os pacientes, né, têm aquele diálogo, e sempre assim, quando termina as dúvidas, eu sempre pergunto, mas não tem mais nada para perguntar? Eu, não, doutor, eu estou satisfeito. Assim, mas é uma pergunta super importante. E com relação à sexualidade, que dia que você vai poder namorar depois da cirurgia? Doutor, eu queria perguntar, mas eu estava com vergonha, normalmente a esposa estava do lado, está com vergonha. Então, isso assim, a notícia boa, no caso específico da artroplastia, ela melhora até a vida sexual do paciente, né? Porque tira a dor, aquela dor, né, incapacitante, limitante, melhora a mobilidade. E nos casos, por exemplo, de artroplastia, eu normalmente libero meus pacientes com 4 a 6 semanas já para a prática da atividade sexual, e muitos pacientes desenvolvem bem isso. E o que a literatura mostra é que até assim, com 3 a 6 meses o paciente retorna à sua condição prévia. Então, assim, com melhor qualidade de vida. Vai melhorar a sua função, e com isso vai melhorar muito esse relacionamento com relação à atividade sexual. Eu acho que poucas são as questões, né, tão interdisciplinares, vamos dizer assim, quanto a sexualidade, né? Porque é claro que tem pilares fundamentais envolvidos a questão pessoal, quer dizer, qual que é a harmonia que existe dentro do casal, né? Quer dizer, aquela história, se existe uma solidão a dois, é tão difícil de ter uma sexualidade bem resolvida, né? Mas uma coisa também é definitiva. Com dor, com limitação, fica difícil. Então, hoje, esse é um papel definitivo que nós temos, né, como agentes de trazer bem-estar para os nossos pacientes. Então, é mais um assunto que é importantíssimo que seja abordado, como o Carlos colocou. Mas são poucos ortopedistas que abordam. Eu falo que eu trabalho com uma equipe muito grande de ortopedistas. E, geralmente, os pacientes vêm e me perguntam, por exemplo, de prótese de quadril. Cris, o médico não falou nada. Eu falei, você perguntou?
Mas ele tinha que ter falado. Você perguntou. Porque existe tabus, né, gente? Existe, a nossa cultura é mais reservada em relação à sexualidade aqui no Brasil. Mas é papel do médico abordar isso aí. Eu acho que é isso papel muito do importante. médico. O paciente acha que a prótese dele vai sair do lugar, se ele o movimento, e isso a gente tem que passar que os pacientes ficam com muito cuidado, inseguros. é bem possível fazer Os isso. pacientes ficam muito inseguros, muito inseguros. Existem já alguns questionários funcionais que a gente aplica no paciente antes de começar a anamnese do paciente, que já abordam esse tema. O quanto que a função sexual é afetada em relação à queixa do paciente. Só que eu acho que é papel fundamental nosso e de vocês, ortopedistas, estarem abordando isso, porque eles têm muita queixa. E os ortopedistas precisam ser sensíveis a isso, Precisam. né? Quer dizer, é perfeitamente possível, como o Carlos falou, que se abordar isso de uma forma gentil, de uma forma suave, né? Então, inclusive para quebrar esse mito, né, o Carlos, que o ortopedista é durão, que o ortopedista não é sensível. Não, nós somos sensíveis, né? A gente pode trabalhar isso cada vez mais também. Exatamente, isso é importante. Bacana. O cirurgião de joelho também, o pessoal de joelho queixa-se muito em relação a isso. E uma dúvida minha, enquanto fisioterapeuta, dos meus pacientes, é em relação à pregabalina. Muitos pacientes vêm com queixa de perda de libido. São muitos, gente. Ainda mais assim, eu tenho paciente que vem por uma lesão, depois volta por outra lesão. E se queixa, eu falei, você já falou com o seu médico? Aí eles não falam e param de tomar medicamento. Inclusive os de distrofia param de tomar o medicamento por causa de perda de libido. Porque existem, né, efeitos colaterais já descritos, e isso é um efeito colateral descrito, mas o médico não aborda. A pregabalina é um medicamento muito interessante, né? Além de ser um recurso farmacológico fantástico, né? Então, em casos de dor neuropática, mesmo dor de padrão misto, distúrbio de ansiedade, sem sombra de dúvida, é um recurso farmacológico espetacular. Mas poucos são os fármacos que eu vejo terem uma variabilidade tão grande de efeitos colaterais. Porque, por exemplo, o efeito colateral mais frequente da pregabalina é a sonolência. Mas tem pacientes que ficam com excitação com o uso da pregabalina. Ganho de peso, aumento do apetite, mas tem pacientes que têm inapetência. E realmente existe a descrição e alguns pacientes se manifestam nesse sentido. O que eu uso muito na minha prática é um aumento e uma regressão progressivos de dose. Eu posso até falar por experiência pessoal. Eu fiz uma descompressão do nervo mediano na mão esquerda e durante 3 meses eu fiz uso da pregabalina. E o que eu senti de efeito colateral foi uma sonolência, mas principalmente assim, como eu usava mais à noite, um desconforto às vezes para você acordar de manhã cedo, como se ficasse meio com preguiça de levantar da cama. Mas que foi um efeito que foi cedendo com o passar dos dias. Então, o que eu uso muito na minha prática clínica é começar com doses menores, tentando aí evitar doses acima de 150 miligramas por dia, mas começando com doses mais progressivas e menores, né? Principalmente no público de terceira idade, que eles têm uma sensibilidade realmente maior. E meio que titulando, assim, você vai sentindo, está tendo melhora, está tendo efeito colateral. Algumas vezes realmente é necessário substituir ou mudar ou suspender, mas é muito importante porque tudo que é dito antes fica mais fácil ser compreendido. Então, se você já alerta o paciente, olha, você pode sentir um pouco mais de sonolência, você pode ter um pouco mais de desconforto, alteração de apetite, mas habitualmente sucede depois de 5 a 7 dias do uso. Nós vamos usar uma dose pequena, a dose limite são de 600 miligramas, vamos começar com 50, por exemplo. A tolerância fica maior. Isso é a minha percepção na prática. Luiz, mas gente, eu não queria nem assim, em relação à medicação em si, porque ela é descrita para dor neuropática, eu queria ver se vocês já ouviram esse relato como a gente está falando na questão da sexualidade, da perda da libido em público, em pacientes mais jovens, que isso me chamou atenção, não é questão nem da sonolência, isso tudo eu sempre ouvi, mas com esses olhos
em relação à função, o paciente parar de usar por causa da questão da libido, da sexualidade desses pacientes mais jovens, se vocês escutam isso no consultório, porque eu até conversei com 2 pacientes ortopedistas, eles falam que nunca ouviram, assim, que o paciente nunca queixou com eles isso. Sabe que não é uma queixa realmente frequente, não, sabe, Cris? Mas é um medicamento cada vez mais usado nas dores, né, crônicas, neuropáticas. Tem então um medicamento que era usado para, né, anticonvulsivante, hoje também é muito usado em fibromialgia. Mas tanto a gabapentina e a pregabalina que são usados, a gabapentina é mais dose dependente com relação a essa perda da libido, né? Até 900 miligramas. Mas a pregabalina não é dose dependente. Doses até mais baixas, até 35% dos pacientes podem relatar essa perda da libido. Apesar que não é a queixa principal. A queixa que o Luiz falou, a sonolência, a tonteira, normalmente é uma queixa mais associada. Mas na prática clínica, eu não vejo isso, assim, essa queixa. Muitas vezes os pacientes omitem, né? Eles não comentam e tudo, né? Então, acho que fica a dica para os pacientes falarem com o médico, né? Sem dúvida. Porque Às vezes pode estar achando que é outro motivo, né? E a pregabalina. Não, mas eles relatam, assim, esses são vários pacientes que relatam pela pregabalina. Uma esposa de um paciente meu veio me perguntar, Cris, desde quando ele começou a tomar esse medicamento, não tá legal, sabe? Sim. Então, assim, me chamou a atenção, como a gente está falando dessa abordagem da sexualidade e qualidade de vida, é importante. E também como são para os pacientes, né, gente? O podcast são informativos para os pacientes também. Que eles se percebam e conversem com o ortopedista. Eu tenho algumas perguntas aqui que vieram pelas redes sociais para a gente conversar um pouquinho. Vocês querem falar mais alguma coisa em relação a essa função de sexualidade, esse aumento do envelhecimento? Acho que assim, a gente já comentou bem, eles têm acrescentado alguma coisa, Luiz? Acho Sem dúvida é um assunto em pauta, extenso, né? O que a gente tá falando. Tudo que a gente está falando dá um podcast cada item. Cada tema. Eu acho que talvez só um último ponto que eu gostaria de mencionar também, como que o entendimento do envelhecimento da população, da melhora de qualidade de vida, tudo isso, mas que tem mudado muito o próprio conceito das abordagens cirúrgicas e da própria reabilitação desses pacientes, né, em pós-operatório. Só dando uma pincelada aqui, né, Cássio, porque a gente trabalha muito diretamente com isso. Então, assim, como que as abordagens menos agressivas, né, que a gente chama de cirurgias minimamente invasivas, que tem exatamente esse objetivo, propiciar uma reabilitação, uma recuperação funcional, de controle de dor, com um tempo de recuperação muito menor. E a atuação e interferência do profissional da reabilitação de uma forma muito mais incisiva e de uma forma muito mais precoce. Né? Enquanto você estava falando da questão da cirurgia de retoroplastia, eu me lembro, na minha época de residência, por exemplo, foi logo ontem. Né? Outro dia, né, Luiz? Foi outro dia. Quer dizer, como mudou? Né? Como mudou essa questão da mobilidade do paciente, da mobilização do paciente? Então, isso é espetacular, né? Luiz, o segmento que mais mudou em reabilitação dentro do meu contexto foi coluna, né? Nos meus anos de formação. Quanto que o paciente está voltando cada vez mais rápido das cirurgias, quadril também. De forma geral, né? A melhora da técnica anestésica, a melhora dos materiais, da técnica cirúrgica, das abordagens, né? Então, assim, isso é muito bom, né? A cirurgia, eu falo para meus pacientes que é sempre uma agressão, mas é uma agressão por bem. E a doença já agride tanto o paciente, então, quanto menos a cirurgia vai agredir, melhor ele vai reabilitar. Então, assim, melhorando a técnica cirúrgica, os tempos cirúrgicos e tudo. Tem indicação também, né, gente? Antigamente, critérios, indicação. O paciente às vezes entra e sai do bloco com o mesmo encaminhamento, né? Nem precisava fazer cirurgia. Hoje, às vezes, as cirurgias estão muito mais... são escolhidas com muito mais especificidade. Racionalidade. Na indicação. Me recordando aqui, a coisa de mais ou menos um mês atrás, nós recebemos um paciente octogenário, já com um distúrbio cognitivo, em virtude de uma doença demencial, com uma fratura de coluna lombar alta. E extremamente limitado, com muita dor, e um paciente que poderia, pela fratura, mas é que é a questão de você entender o contexto, né? Pela fratura ser tratado com uma órtese, sim. Só que você não usava órtese. Né? Você tinha que segurar ele para ele ficar com colete. Né? Órtese pública é um tipo de colete, né? E então, o que a gente fez? Nós tivemos essa racionalidade trabalhada,
para entender que esse paciente não seria um candidato para um tratamento conservador. Mas, ao mesmo tempo, pela fragilidade, teria que ser um procedimento minimamente invasivo. Então, é muito bom, é muito legal a gente ter esse tipo de recurso hoje, que entre o diagnóstico da fratura e a alta pós-cirúrgica foram 36 horas, com uma incisão de 2, 3 milímetros, fazendo um augmentation com metilmetacrilato na vértebra do paciente, sem precisar de usar nenhum tipo de mobilização e sem nenhuma restrição no pós-operatório, porque o metilmetacrilato secou, o paciente está com a vértebra literalmente cimentada. Então, esse tipo de racionalidade precisa muitas vezes você ajustar para a real necessidade do paciente, né? Porque a realidade do Luiz Cláudio é uma, da Cris é outra, Sim. do Carlos é outra. Né? Então, acho que é isso a gente colocar o paciente no centro do cuidado. Essa é a abordagem da CIF, né? O ser como centro do tratamento. Ortopedia, como é praticada atualmente, né? É uma ortopedia assim, que você não vê mais um paciente de gesso, por exemplo. Até então, um paciente tinha uma fratura do punho, era um executivo, um profissional, um cirurgião, um dentista, que precisava reabilitar, voltar mais rápido. Muitos pacientes que não toleram ficar 2 meses de gesso, depois de tirar o gesso, passar por um processo de reabilitação. Então, muitas vezes, uma fixação dessa fratura, você reabilita o paciente de forma mais rápida, de forma mais precoce, e o retorno ao trabalho, isso aí você vê na prática do dia a dia. Isso aí é um recurso que foi muito para o bem dos pacientes hoje, é fantástico. Também a ciência em relação aos estudos dos tecidos biológicos favoreceu muito, né, gente? Favoreceu a ortopedia, favoreceu demais a fisioterapia, né? Hoje a gente sabe o tanto de carga que o tecido pode ser submetido, e isso tem evoluído cada vez mais. E é claro que eu não estou, só fazer um parênteses aqui, que eu não estou querendo dizer que a gente está necessariamente operando mais. Não é isso não, eu acho que a gente está operando melhor. Sim. Com certeza. A gente está operando melhor, porque a gente entende melhor o contexto e tem mais ferramentas. Porque foi o que o Carlos falou há pouco, né? Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, que cirurgia é uma balança, em que você está sempre pesando o risco e o benefício. Né? E algumas vezes o peso do risco ou do benefício, eles oscilam. Às vezes mesmo durante um tratamento conservador, que é quando você muda a sua conduta. Mas essa individualização é que é muito importante. Porque hoje não é mais o mesmo saco de cimento para todo mundo, né, gente? Isso é importante. Até para a escolha do profissional. Porque tem profissionais mais conservadores, tem profissionais menos... Um ortopedista amigo meu, a paciente foi até ele e falou assim, eu quero que você me opere. Ele avaliou, falou assim... Você não tem necessidade, vai fazer uma fisioterapia bem feita. Ela, não, mas eu já fui no fulano, no ciclano, você tem que me operar. Ele falou assim, não, você não precisa, se a conduta dele foi essa, você pode seguir com ele. Ela ficou bravíssima, assim. Por quê? Porque a gente estava acostumado nisso, né, gente? Todo mundo numa população sem enxergar a unidade da pessoa, a necessidade da pessoa. Importante entender a expectativa do paciente, né, Cris? Que muitas vezes ele cria uma expectativa em cima de uma cirurgia e a cirurgia muitas vezes não é não tem aquela indicação naquele momento para ela e tudo, né? Muitas vezes banaliza um pouco o procedimento, acha que, vou operar e em pouco tempo eu tô bem, já vou voltar para o trabalho, para o esporte, para a atividade física. Eu estou com um paciente que ele faz motocross, e ele deve estar na faixa da 5ª, 6ª década, e a primeira pergunta, eu falei, doutor, eu vou fazer essa cirurgia, com 2 semanas eu já consigo andar de moto? Então você tem que, não, peraí, vamos calma, um passo atrás, vamos conversar mais, para você entender que cirurgia que você precisa ser feito, qual que é o tempo de reabilitação, qual que é o tempo de cicatrização, e quando é que você tem que respeitar seu médico na hora que ele fala qual que é o momento de você voltar. Então, assim, tem que trazer o paciente para perto de você e ele entender realmente, né, os benefícios da cirurgia. O paciente tem direito de saber da história dele, né, do que pode acontecer, do que vai acontecer. Tem paciente que vai vir para fisioterapia, mas ele vai melhorar com, sem ou apesar da fisioterapia, ele vai melhorar. O que a gente vai oferecer para ele é melhora da capacidade, uma melhora de dor, né? Uma melhora da performance dele, mas ele tem que estar instruído. Hoje, gente, com a questão de informação que a gente tem um site de ciência aqui no Brasil que o próprio paciente pode ir lá preencher. Eu tenho tendinopatia, eu estou falando tendinopatia do manguito, que eu tenho muito.
O fisioterapeuta fazendo ultrassom, o fisioterapeuta fazendo crochetagem. Aí o próprio site vai dar um resultado de valor baixo, valor alto, assim, da intervenção que o físio está fazendo com ele. Então, hoje, isso está na mão de todo mundo. A inteligência né? artificial chegando aí, né? Cada dia mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado da gente mesmo dar essa informação para o paciente. E tem muito paciente que chega com o Google prontinho, né? Com todas as, assim, as respostas impressas assim, para a gente. Então, ter firmeza e do conhecimento. Assim, nada vence o conhecimento, né? A ciência. E tudo que for bater na ciência que a gente for fazer, eu já conversei isso com o Luiz, já tive algumas propostas assim para intervenções que não tem embasamento nenhum, assim, mas da pessoa virar para mim, não, Xan, ganha muito dinheiro. Mas se bateu na ciência, gente, a gente não tiver respaldo, é o que eu falo com os alunos muito, com as pessoas que me acompanham, a gente tem que ter um respaldo muito grande, porque corpo é um só, né? Sim. Ninguém é igual roupa que eu vou ali no armário pegar outro para paciente. A gente tem que ter a segurança muito em mãos. Podemos dar continuidade ou vocês têm mais alguma coisa? Então, são algumas perguntinhas aqui que o público pediu. Eu vou pedir para o Luiz responder a primeira, por favor. Tenho hérnia de disco. Posso começar a correr? Cada vez mais frequente, né? Cada vez mais frequente. A turma está correndo muito. Bom, eu acho que a gente precisa primeiro entender, porque a hérnia de disco ela é muito estigmatizante, né? Assim, é muito. E a gente tem um exame que é a ressonância magnética, que tem uma sensibilidade enorme, mas não tem uma especificidade tão grande. Então, para o público poder entender, sensibilidade é a capacidade que um exame tem de mostrar que tem alguma alteração. Mas a especificidade é a capacidade que esse exame tem de mostrar que aquela alteração é responsável pelo problema. Então, é muito comum o paciente ter uma lombalgia e ter alterações discais que podem até configurar hérnias, mas que já estão ali há muito tempo. Tem inclusive um ditado, se eu não me engano, cara, você me corrija se eu estiver errado, acho que é no Salter, que fala o seguinte, e que eu acho que ele é apropriado demais para os ortopedistas, né? Que é o seguinte, quando você tem um martelo na mão, você tem que tomar cuidado para não achar que tudo na sua frente é prego. Não é do Salter? Eu acho que isso tem escrito do Salter. Então, a interpretação dos exames precisa ter esse entendimento. Então, a primeira coisa é, clinicamente, o paciente tem dor? Porque se ele tem uma ressonância lá mostrando protrusões discais, que acima dos 40 anos, 30%, 35% dos pacientes vão ter. Então, não é de forma alguma contraindicado. Se o paciente for assintomático com relação a uma compressão radicular, não tem problema nenhum. É claro que ele tem indicação de se cuidar, de fazer uma boa preparação, da mesma forma que uma prevenção cardiológica, uma prevenção ortopédica, uma reabilitação, um fortalecimento, que vão protegê-lo, vão diminuir a chance dele ter lesões. Agora, o paciente que tem uma hérnia, mas é sintomático com relação a essa hérnia, quer dizer, tem uma manifestação sensitiva, uma manifestação radicular, não é um paciente que eu gosto que pratique corrida no primeiro momento, por causa da repetição, do impacto. Mas ele usa um tênis bom. Mas não é o momento da gente provocar esse tipo de estímulo. Não estou falando de forma alguma para ficar deitado no sofá assistindo série. Não é isso, não. Ele precisa fazer um tratamento ativo. Mas que a gente pode planejar algo que tem um menor impacto. Ele pode fazer uma bicicleta, ele pode fazer uma caminhada, ele pode ir para a piscina. Então, isso tudo precisa ser entendido. Então, a resposta depende. Mais uma vez, tratar a pessoa, não a hérnia, exatamente, né? Não tratar o exame, né? Isso exatamente. É uma questão essa questão de imagem, os pacientes chegam muito, essa é uma crença, né, gente? Você tem uma muito imagem ali muito estigmatizante. E o paciente, muitas vezes, ele fica angustiado que quer fazer a ressonância, Muitas vezes o exame clínico é tão mais importante que o exame complementar, né? E muitas vezes a ressonância é um falso diagnóstico, é o que o Luiz abordou aqui na acurácia do exame, né? Da sensibilidade, da especificidade do exame. E muitas vezes fica difícil de se tratar ele. Não, mas a ressonância está falando que eu tenho uma hérnia de disco aqui. Não, mas essa hérnia já tem antiga, já tem mais tempo e tudo. Você não está com sintomatologia, não. Então isso é importante, assim, essa cultura do exame. Muitas vezes eu fico um pouco angustiado com isso aqui. Porque no primeiro momento, muitas vezes, chega o fisioterapeuta, não, mas você foi no médico, ele não pediu uma ressonância da sua coluna? Aí eu sempre antecipo e falo, não, mas no momento, nesse primeiro momento, não vai ser importante o exame clínico. Pode ser que em determinado momento a gente vai pedir a ressonância. Eles chegam então, muito... tentar isso. Então, o paciente fica, se não tem um exame de imagem, o paciente fica inseguro, assim, né?
É outra parte da educação nossa, né? Eles chegam muito pra gente e falam, eu fui nesse médico, ele não me pediu a ressonância. Eu falei, mas não precisa. Isso é muito frequente. Não, mas não me pediu a ressonância. Eu falei, mas não precisa. O que, que a gente tem que ver? Naquele momento, não. Ou então, o contrário, por exemplo, uma paciente que eu te encaminhei de displasia, ela já tinha ido em vários médicos assim. Eu falei, não, você tem que... É questão, porque a gente, enquanto fisioterapeuta, você vai avaliar a coluna, você avalia o quadril, o fisioterapeuta avalia o corpo todo do paciente. Já atendi paciente com um adolescente, uma queixa de dor muito grande no joelho, e veio para avaliar o joelho. Ela tinha uma escoliose. Então, ela já estava até com encurtamento de membros, naquela fase de estirão. Essa paciente, ela veio para mim 2 vezes, que eu encaminhei para o Carlos, como bursite, trocando tarefa. Eu falei, não é isso, ela está com limitação, ela estava com impacto, ela estava com uma displasia. A bursite sempre leva a culpa, né, de muita coisa que realmente não é a bursite, tem muita coisa a mais do que a bursite. E quando o paciente não está instruído, aí que ele vai pedir mais exame, pela falta de uma avaliação física mesmo, né? Eu falo que o cirurgião de quadril, o cirurgião de coluna, assim, são articulações adjacentes, né, Luiz? Muito comum. A gente tem uma interface muito grande. Muita sintomatologia de dor lombar baixa que manifesta na região do quadril, dor glútea profunda e tudo, que a gente sempre tem que avaliar o paciente. A coluna é fundamental quando você avalia o quadril e vice-versa, né? E o paciente como um todo, claro. As lombalgias em atleta de academia, praticante de peso mesmo, se você não fortalecer o quadril dele, e isso a gente já tem um respaldo grande na literatura, se você não tem estabilidade ali do quadril, glúteo médio principalmente, a porção abdutora e rotadora do máximo ali, você vai sobrecarregar grande dorsal, muitas vezes você aumenta a antiversão para você conseguir agachar com mais carga ali, e o paciente não dá conta, morre de dor, e fica fazendo exercício só abdômen, chama? Exercício de abdômen? Abdominal, fortalecimento, prancha. E esquece do quadril. Não dá, né? Mas que na terceira idade, vamos falar, né? É um ponto de fragilidade enorme para os pacientes. Essa musculatura lombopélvica e femoral, né? Você vê muito comum na prática, pacientes que chegam normalmente, doutor, meu quadril está com muita dor, e normalmente põe a mão na coluna aqui em cima, né? Eu falei assim, nós temos que investigar mais esse quadril aí, se realmente ele que é o culpado. Muito paciente que chega, vai no especialista em joelho, acha que o problema é no joelho. Na verdade, está com artrose de coxa femoral, com dor irradiada para a coxa, para o joelho e tudo, né? Então é importante essa avaliação, né? Do corpo como um todo, né? Né? A osteoporose dói, Carlos? Às vezes, assim, essa pergunta eu acho que às vezes ela dói quando ela dá uma fratura, porque a osteoporose, para doer, né, são as fases muito avançadas, né, que normalmente vai dar aquelas microfraturas, vai criando aquela deformidade, principalmente da coluna, vai se fotizando a coluna, e normalmente os pacientes falam assim, doutor, eu tive essa fratura, quebrou, depois caiu. E sempre tem essa questão, né, mas a maioria das vezes cai e depois quebra mesmo, sabe, porque a fratura... os traumas de baixa energia, muitas vezes tem muito paciente que cai da cama e tem uma fratura, quer dizer, já tem uma qualidade de óssea muito ruim. Nessas situações pode provocar dor, sim, né? Mas normalmente o diagnóstico da osteoporose ele acontece na fratura, né? O paciente nem sabia que tinha osteoporose. Então a importância da prevenção, né? Avaliar no seu médico, fazer uma densitometria no momento certo, né? Já é essa a próxima pergunta. Qual que é o rastreio da osteopenia? Como que vocês fazem na prática? Assim, o que a literatura defende mais é fazer a primeira densitometria aos 65 anos se o paciente não tem nenhum fator de risco associado. Fator de risco é o quê? Que não teve uma menopausa precoce, que não faz uso de corticoide, se não tem uma doença reumática, se não tem nenhuma comorbidade associada, a primeira aos 65 anos de idade. Quem vai rastrear? É o ortopedista ou a ginecologista? Quem? O clínico? Isso, assim, isso é um território que vai lidar. A ginecologia também pede muita densitometria, a ortopedia também, tem colegas da ortopedia. Hoje tem as especialidades de osteometabólico que tratam muito bem a parte de osteometabólica, de osteoporose. Mas o que a gente vê na prática, assim, muitas vezes o ginecologista pede a densitometria, mas encaminha para o ortopedista para poder tratar. Mas muitos profissionais da ginecologia também têm total capacidade para tratar. Eu acho que só um parênteses que eu queria fazer aqui e que eu penso que é muito importante, né? A questão das fraturas sentinela, né, cara? Sim. Então, assim, hoje, infelizmente, o que a gente ainda vê são pacientes que têm uma fratura lombar por insuficiência, né? Quer dizer, o paciente muitas vezes não caiu. Ele foi pegar um vaso e começou a ter dor.
é o que a gente chama de bandeira vermelha, num paciente na terceira idade, e você faz um exame de imagem, examina esse paciente, faz um exame de imagem, tem uma fratura tóraco-lombar. Esse é um sinal clássico de que esse paciente está em risco. Da mesma forma como uma fratura do rádio distal, como uma fratura do fêmur proximal. Então, são pacientes que necessariamente precisam dessa investigação osteometabólica. E como o Carlos mencionou, isso pode ser feito pelo ortopedista, ou se ele não se sentir confortável, ele pode encaminhar isso para um endocrinologista, ou para o ginecologista, ou para o profissional que trabalha com osteometabolismo, né? Então, isso é muito individual, mas o importante é acender essa luz amarela, senão você vai estar tratando só a consequência do problema. E a doença de base está ficando para trás. Vai ser questão de tempo. Tem dados epidemiológicos que mostram que um paciente que teve uma fratura por insuficiência da coluna, se ele não for tratado, ele tem 5 vezes mais chance de ter uma segunda fratura do que um paciente que nunca teve. Então, são números muito impactantes. E que cobram muito de qualidade de vida e, inclusive, agregam riscos até mesmo de mortalidade muito significativos para os pacientes. E que pode ser prevenido. É isso que eu ia falar. Para o público leigo, hoje, assim, qual que é a informação que a gente dá nesse podcast para procurar o rastreio? Com qual idade que eu tenho que pedir uma densitometria para o meu médico? Qual médico que eu vou, entendeu? População em geral. Eu acho que essa ponderação que o Carlos fez é muito apropriada. Passou de 65, ele vai no médico de referência. Na verdade, o que os trabalhos falam é isso. A idade de 65 anos é a idade de você fazer a primeira densitometria em mulher. Mulheres pós-menopausa. Homens a partir de 70 anos, mas mesmo assim isso é muito discutível se homens realmente precisam fazer. Situações mais pontuais. E em situações, por exemplo, que eu te falei de fatores de riscos associados, paciente que fazia uso de corticoide, paciente que teve uma mãe que teve uma fratura de fêmur proximal, tem indicação de forma mais precoce, né? Paciente que teve uma fratura de coluna lombar, muitas vezes, o diagnóstico de osteoporose é feito na fratura, como o Luiz falou, aquela senhora de 60 anos que caiu, quebrou o punho, num trauma de baixa energia, uma queda banal, né? Porque pode cair de bicicleta, quebrar o punho, não quer dizer que é osteoporose. Ou a paciente que tem uma fratura de vértebra, isso é um diagnóstico que já tem indicação de se encaminhar para o tratamento, né? Pode fazer a densitometria óssea para saber que grau que está essa osteoporose. Não, mas assim, falando para o paciente, a gente está falando para o paciente. O paciente, para procurar, depois de 65, uma mulher que a médica dela não pediu até então, ela procura ginecologista para pedir, ela procura um ortopedista, entendeu? Pode ir no ortopedista, né, cara? São os dois profissionais. Se ela vai no seu ginecologista fazer seu exame de rotina, já pede para ele. Ou então marca uma consulta com o ortopedista. E vai pedir isso aí. Agora, só um alerta, porque são diversas as situações em que você precisa antecipar isso. Né? Então, um paciente que tem uma história de uma alteração hormonal, por exemplo, uma menopausa precoce, tem uma insuficiência renal, tem um distúrbio da tireoide ou da paratireoide, todos esses são fatores de risco que também podem propiciar uma perda de massa mais precoce. Então, são pacientes que precisam do metabolismo, que não é só, muitas vezes, a densitometria. Pelo contrário, é adequado você fazer uma propedêutica sanguínea até desses pacientes, que incluem dosagens hormonais, vitamina D. Né? Quer dizer, uma coisa hoje que a gente vê cada vez mais são os pacientes com níveis de vitamina D baixos. Então, isso impacta muito a história familiar, como o Carlos falou. Então, é uma construção, né, de um raciocínio. Já que vocês trouxeram, lembrando que a gente está, o público-alvo nosso é a população em geral, né? Então, a gente tem que estar informando isso onde que eles procurarem. A questão da menopausa. Até muito pouco tempo, as pessoas não conversavam disso. Eu vejo que nos últimos anos, os médicos têm trazido. Tem esse conflito na literatura, inclusive, da questão da reposição ou não da reposição hormonal. Até muito pouco tempo, quem tivesse tido um fator tromboembólico, tivesse câncer na família, aí não poderia ser prescrito. Isso eu não vou entrar em discussão, porque eu acho que não é base nem da ortopedia, nem da fisioterapia. Mas vocês têm abordado isso no consultório? Porque tanto quadril quanto coluna são importantíssimos a gente pensar em força e capacidade. A mulher, quando ela começa, né, na queda hormonal, a capacidade de produzir força diminui, a capacidade de hipertrofia diminui, se ela não for bem cuidada e assistida, bem estimulada nessa questão. Vocês têm recebido essa faixa etária e exige alguma orientação em relação a isso nos últimos congressos de vocês?
Eu tenho visto muito isso no pessoal do joelho, né? Porque as mulheres com dor femoropatelar aumenta a incidência nessa fase da queda hormonal, diminui capacidade de força, eles vêm para a fisioterapia para serem bem orientadas. Mas muita gente que não vai no médico orientado fica pulando de profissional para profissional. Eu abordo da seguinte forma: esse paciente que está na fase do climatério, que não está na fase da menopausa, eu falo que o paciente começa a perceber isso, assim, normalmente o paciente, como você, na sua especialidade de quadril, que ele vem procurar o quadril, normalmente ele começa a ter, as tendinopatias são muito mais frequentes, muito mais prevalentes nessa época. E eu falo que isso ela não vê só na parte muscular, ela vê na pele dela, ela vê no cabelo, ela vê de várias formas, né? Tem a questão da sexualidade também, então envolve um contexto muito geral e tudo, né? E a ortopedia não trata diretamente isso, né? Essa questão da reposição hormonal e tudo, eu acho que já é mais a seara aí do ginecologista, mas sem dúvida a gente aborda a questão de ganho de massa muscular, de fortalecimento muscular e tudo, para melhorar essas dores desse enfraquecimento muscular. Eu falo que existe uma substituição, né, gordurosa do músculo pela gordura, então a gente tem que inverter essa curva aí, melhorando no estímulo e, quando necessário, indicado, fazer a reposição hormonal, né? Por que eu estou até perguntando isso para vocês? Que uma fase de ouro da mulher é essa pré-menopausa, quando começa, né, a queda dos hormônios. E muitas vezes, quando a gente mensura isso laboratorialmente, não fica tão evidente, mas existem outros sintomas que a mulher vem trazendo. E essa é uma fase, assim, importantíssima para, a gente brinca que é estoque de músculo, né? Dela trabalhar força. E parte da fisioterapia e da ortopedia, né? De estar orientando essa fase que é ouro. Não que ela não vá ganhando depois da menopausa, mas que essa fase, assim, quando começa a diminuição, é muito importante o estímulo adequado e correto. Certo. Gente, tem mais algumas perguntas, mas eu acho que a gente já conseguiu responder, né? Uma pergunta era como manter a coluna saudável. Acho que o Luiz já falou bastante, é fazer o básico bem feito, né, Luiz? Coluna saudável é igual hábito de vida saudável. Né? Sem tentar um caminho rápido. E como que vocês se atualizam sobre reabilitação? Gente, como que é isso nos congressos? Os congressos de ortopedias normalmente tem congresso de fisioterapia associado. A gente vê isso na Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? Normalmente tem os congressos associados. Então é dessa forma, através do podcast aqui, eu acho que foi um momento interessante para a gente trocar informação, né, Cris? E eu acho que é dessa forma. Agora vai ter um de quadril em São Paulo, mas vai ser o primeiro que eu vejo, assim, da Sociedade Brasileira de Quadril, que vai colocar físio, porque geralmente os congressos são muito assim, ortopedia está acontecendo aqui, a fisioterapia está acontecendo pouco aqui. Afastado, E agora eles vão acontecer de maneira simultânea, porque é importante, acho que uma especialidade saber o que está vindo de novo na outra, né? Inclusive para essa questão do tratamento cada vez mais precoce, se a gente entender uma cirurgia, né? Vai ser mais fácil. Assim, essa interdisciplinaridade, ela traz conhecimento, né? Sem sombra de dúvida. Quando você discute pós-operatório, discute um protocolo de tratamento, eu acho que você está compartilhando conhecimento e está aprendendo também. A gente aprende a vida inteira, né? E vem mais uma vez aquela questão da gente ter a cabeça aberta para poder aprender. E é isso, os congressos eles estão tendo esta mentalidade também. Então está se tornando mais frequente você ter sessões não concorrentes, mas com uma composição de conhecimento, inclusive mesa redonda moderna. Hoje é extremamente frequente, né? Você vai discutir escoliose. Tem lá uma fisioterapeuta que faz um determinado método de reabilitação, uma fisio específica, né? E tem um cirurgião, e cada um vai falar sobre a sua visão, aí coloca lá um paciente borderline, quer dizer, para cirurgia ou para fisioterapia, né? Então, isso acrescenta demais, né, para todo mundo. Cada dia a gente observa nos eventos, né, científicos, principalmente na Sociedade Brasileira de Quadril, eu sempre incentivei a participação do fisioterapeuta, aproximar essa distância. Então sempre tinha um tema lá para ver qual que é a visão da fisioterapia nesse pós-operatório. Né? Acho que isso é importante, essa participação. Eu acho fundamental. Essa proximidade também da ortopedia e a fisioterapia, eu acho que são os dois profissionais mais próximos, assim.
Também acho importantíssimo. Eu até perguntei uma vez, o Luiz estava lá em Salvador, num congresso, eu falei, tem fisioterapia, lembra? Ele, não, ainda não, mas vai ter. Ô, gente, então é isso. Queria agradecer imensamente vocês dois saírem de casa e virem aqui contribuir. Foi muito enriquecedor. Eu acho que todo mundo que ouvir a gente, tanto os físicos, os acadêmicos, os médicos, né? Que a gente trabalha muito junto, e principalmente os pacientes, né? Que é o nosso objetivo maior, que eles melhorem o melhor possível, da melhor maneira possível e de uma maneira mais independente possível, né? Que a gente quer isso. E muito obrigada, muito mesmo. Vocês são meus amigos e pessoas que eu admiro muito. Cris, assim, eu estou até suspeito para falar, assim, eu agradeço muito o convite e a sua iniciativa, né, de proporcionar essa discussão, né, e eu acho que foi muito enriquecedor e estamos abertos aí para os próximos aí. Nós que temos que agradecer e, sem sombra de dúvida, continue fazendo mais edições do podcast. Gente, agradecemos a participação de todos que acompanharam o nosso podcast. Estará disponível no YouTube e no Instagram, que está aqui embaixo. Obrigada.